Bom, estamos aqui mais uma vez, Blender Legal, e eu vou passar aqui uma coisa que eu vi no Facebook. Muita gente achou interessante e eu resolvi postar porque eu fui fuçando e consegui afinal mexer. É o seguinte, esse add-on que eu vi aqui no Facebook, o amigo postou aí e o pessoal gostou muito, achou interessante, eu também, né? Tem essa demonstração em GIF e o que acontece? Eu fiquei interessado em descobrir como é que é. E eu acabei aprendendo umas coisas que eu tava há muito tempo tentando fazer e eu acabei conseguindo. Então eu queria mostrar para vocês. É o seguinte, tô aqui com o Blender versão 2.77. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, para quem faz tutorial, tem um add-on bem interessante. É esse aqui, ó. É o Screencast, vocês já devem saber. Se eu clicar aqui em Start Display, ele aparece aqui no canto esquerdo inferior, tá? E tudo que eu faço aqui com o mouse ou com o teclado aparece nesse canto aí. Pois bem, na versão atual 2.77, essa ferramenta ela não vem nativa, então você tem que instalar o add-on. Tava com dúvida com o chamado script, como é que funcionava, como é que eu ia fazer essa instalação, e eu finalmente descobri. Vou passar para vocês agora. Então esse tutorial ele vai ser sobre o que? Vai ser sobre explicar os add-ons que eu mostrei lá no Facebook e também mostrar como coloco esse add-on aqui. E baseado nesse processo, vocês vão estar podendo instalar vários add-ons nesse mesmo processo. Ah, mas add-on é fácil, é tal. Tudo bem, mas para mim não era. Eu tive muita dificuldade até agora, principalmente para instalar add-ons com script, e eu quero passar para vocês agora isso, tá? Porque de repente tem muita gente como eu que está perdido ainda nessa questão. E é uma coisa tão simples. Então veja bem. Anda logo, porra. Bom, enfim, como instalar esses add-ons? Não sei. Bom, na descrição eu vou deixar o link para você baixar esses add-ons. Às vezes tem como a gente baixar o arquivo .py, tá? Que é a extensão do Python. Então o que acontece? Quando dá para a gente fazer isso é fácil, é só baixar o arquivo. Por exemplo, no link que eu vou deixar aí no add-on Object Boolean, que eu vou explicar para vocês agora o funcionamento, você vai ser direcionado para essa página aqui. Então você tem aqui duas opções, ó. Abrir no editor e o outro aqui. Você clicou, aí vai aparecer essa opção, ó, Download File. Clicou nela, ele vai baixar o arquivo, tá? Como você pode ver aqui no canto, o arquivo ele já vem com a extensão .py. Então, como é que você faz para abrir esse arquivo? Estou lhe respondendo, não sei. Você salvou, acabou de baixar, abre o Blender, você vem em File, User Preference e vem aqui, ó, instalar do arquivo, da pasta. Clicou, vai explorar, vai estar numa pasta onde você salvou. Você clicou, tá, e você vai procurar onde baixou. É interessante você deixar todos os add-ons na mesma pasta. Tá lá onde eu baixei, tá aqui, é só vir, ó, instalar do arquivo, ele vai aparecer lá, tá certo? Você vai ativar e tá aí. Se você quiser que da próxima vez ele apareça, é só você salvar aqui a configuração e a próxima vez ele vai entrar direto. Tá,
que isso significa, esse add-on? É o seguinte, ele nada mais é que um atalho do Boolean, modificador Boolean. Ele vai estar aqui, ó, no painel T, na parte de baixo, e ele vai simplificar a sua vida, porque é muito útil esse modificador para fazer modelagem. Então vou dar um exemplo aqui, vou apertar aqui, Shift A, vou colocar uma esfera, tá? Ó, clico na esfera e em seguida clico no cubo. E aqui do lado, por exemplo, eu vou escolher Difference. Pronto, ele vai aplicar na mesma hora. Eu não preciso ir lá e adicionar aqui, por exemplo, aqui em modificadores, adicionar modificador, aí lá em Boolean, quer dizer, Boolean e depois pega o objeto, associo com outro. Não precisa de nada disso. Aqui no painel direito, no painel esquerdo, você já move aqui na última aba, você vai lá, pum, diferença, acabou. Essa é a questão, tá? Então, da mesma forma aqui, união é a mesma coisa, tá? Aqui o união é o seguinte, você apertar em Z, visão wireframe, o que acontece? Você vê como que fica, né? Na parte dos vértices dele, olha só. Isso é a união. Ele vai pegar um objeto, juntar com o outro. É exatamente a mesma coisa que o modificador Boolean, para quem já conhece. Agora, qual é a diferença de, por exemplo, pegar esses dois objetos e colocar, apertar em Ctrl J, juntar os dois objetos? Você apertar em Z, você vai ver que é diferente, ó. A esfera continua lá, o cubo continua lá, e ele simplesmente juntou um objeto em outro. Então é diferente do que eu acabei de mostrar, de você usar o união aqui com o Boolean. É basicamente isso aí, tá? Vamos para o próximo add-on. Próximo add-on que eu vi no Facebook e é o que chamou mais atenção, que é essa praticidade em modelar, ó, criar buracos, esferas. Como eu disse, eu vou deixar aí o link na descrição para você baixar esse add-on. Eu mostrei uma forma de baixar, que é você baixando o arquivo já como .py. Mas a minha dificuldade, talvez seja uma de vocês, é de muitas vezes a gente não encontra o arquivo em .py. A gente só encontra a linguagem, o código, tá? Então, como fazer essa instalação? É simples, mas eu quebrei muito a cabeça para achar, por incrível que pareça. Vou mostrar agora. Então, no link, você vai ser direcionado para uma página onde só há o código. É isso aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai selecionar todo o texto, tá certo? Todo o texto, do início ao final. Pode selecionar assim como eu estou fazendo, ou Ctrl A, tá? Em seguida Ctrl C. No Blender, aqui nesse botãozinho, vamos em editor de texto. Clicamos em novo, tá? E aqui clicamos aqui com o cursor aqui, Ctrl V. Colamos o código lá. Agora a gente vai dar um nome para esse código, que eu vou botar Carver, que está ali já. Carver. Agora preste atenção. .py. Enter, tá? Você vai salvar esse código na extensão .py. Vem em texto e salvar como, tá? Vai escolher um local para salvar esse arquivo. Como eu falei, é bom salvar todos na mesma pasta de add-ons. Vou cancelar que eu já fiz. Agora veja bem, ele vai ficar salvo com um arquivo .py, tá? Arquivo py, ou seja, arquivo do Python, que é um programa dentro do Blender que faz essa leitura desse código. Tá na pasta onde você salvou. Então o que você faz agora? Você vai repetir o processo que eu expliquei anteriormente para instalar o Boolean, o add-on Boolean. Você vai em File, User Preference,
instalar do arquivo e vai fazer a mesma coisa, vai abrir o arquivo aqui e vai instalar. Quando instalar, ele vai aparecer aqui, tá? Ele vai aparecer como esse aqui, ó, Carve MT. Você vai marcar aqui, ó, e pronto. Como eu disse, se você quiser que da próxima vez que você usar o Blender ele apareça automaticamente, já apareça, é só clicar aqui em salvar a preferência do usuário, vamos dizer, salvar configurações. Vou fechar e agora que acontece a mágica. Aqui vou colocar em visão frontal ortográfica. Se segundo o que eu vi lá no Facebook ele já dá uma pista dos atalhos que você tem que usar. Ele colocou aqui, ó, Ctrl Shift Q. Então a gente vai usar esse atalho agora, ó. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? Usar o atalho Shift Ctrl Shift Q. Ó, já apareceu aqui. Se eu clicar com o botão direito e soltar, clicar e soltar, ó, e só arrastar, depois apertar o direito, ó, o que ele faz, que é o que está aparecendo lá no Facebook, ó. Isso facilita muito a nossa vida. Vou botar aqui novamente. Então é isso. Então, de novo, Ctrl Shift Q. Se você apertar agora, aqui está aparecendo retangular, retângulo, né? Significa que se eu apertar o botão esquerdo e arrastar e depois o direito, ele vai fazer o corte de novo. Eu fiz um E aqui, tá? Então Ctrl Shift Q e é isso que significa o retângulo aqui. Se eu apertar o espaço, ele vai mudar, ó. Mudou para círculo. Olha só, significa se eu apertar o botão direito e arrastar, olha, ele vai fazer o que? Um círculo, tá certo? Se eu apertar o direito, ele vai fazer um buraco também. Tá vendo aí? Essa é a questão, tá? Em qualquer visualização, vou apertar 3 aqui, ó, Ctrl Shift Q, ele começa com retângulo. Eu vou apertar de novo aqui o espaço, ele entrou em círculo. Se eu apertar e girar, olha o que acontece, ele abre. Se eu rolar o scroll do mouse, ó, eu mudo os vértices desse círculo. Ó. Por um lado, ele vai cada vez mais próximo do quadrado, ó, pentágono e por aí vai. Se eu ir rolando o scroll para frente, ele vai aumentando números de arestas, ó. Eu vou apertar aqui o direito. Direito, ele faz um círculo. Ctrl Shift Q. Se eu clicar, ó, para frente ele aumenta a quantidade, para trás ele diminui. Ó, direito fez um pentágono agora. Ctrl Shift Q de novo. Retângulo, aperta o espaço, vai para o círculo. Aqui embaixo você vê, ó. E tem algumas teclas aqui, ó, que você pode se orientar por aqui, ó. Se eu apertar o botão direito, ó, e vir arrastando, apertar, soltar e arrastar, ó, ele vai começar a abrir o círculo, ó. Se eu girar, eu quero fazer um quadrado bem no meio, ó. Vou girar para trás, ó, o scroll, fazer um quadrado, pronto. Se eu apertar Alt, eu movo esse quadrado, ó, para onde eu quero. Ó, ficou meio confuso, ó, mas é mais ou menos isso aí. Se eu apertar o direito, soltei o Alt, ó, ele vai girar, ó, ele só gira. Se eu apertar o Alt, ele vai mover, ó. Ele vai mover para um lado para o outro, ó. Meio doido o negócio. Vou tá bem no centro aqui, vou soltar, ó, e vou, ó, girar o tamanho que eu quero, só movendo o mouse. Vou apertar o botão direito. Pronto, ele fez um quadradinho lá. Não é nada demais, mas ajuda bastante a gente. Tá vendo aí? Shift Ctrl Q. Retângulo, espaço, círculo, linha. Ó, e volta pro retângulo. Ó. Eu vou fazer um círculo para puxar uma linha para cá. A linha, ó, para cá. Vem para cá.
botão direito, cortei um pedaço. Essa é a linha. De novo a linha aqui, ó. Daqui pra cá, botão direito, cortei. É isso aí. Outra coisa é que para ele fazer esses cortes assim precisos, vazados, tem que estar na visão ortográfica. Você apertar o 5, sair da visão ortográfica, muda. Então se eu apertar aqui Ctrl Shift Q e de novo arrastar aqui com o botão direito, ó, e fazer um corte aqui, por exemplo, para cá, cortou, legal. Mas ele cortou, ó, se você prestar atenção, ó, com essa distorção da perspectiva, tá? Então se eu botar aqui visão 1 frontal e depois 5 ortográfico, vê que o corte não ficou vazado. Então tem essa observação para fazer também, tá? Então é isso aí. O principal é esse. Agora é você mexer, fuçar e descobrir várias coisas, tá? Você vai modelar um objeto, fala, opa, pera aí, eu acho que dá para modelar isso aqui mais rapidamente com aquele addon lá. Bom, agora outra coisa que eu achei muito interessante, e agora é só aplicar o conhecimento que a gente já aprendeu aqui, que é o seguinte: deletar esse objeto aqui. Eu quero fazer botar um screencast daquele, esse aqui. Então o link do código tá aí, tá? Do próprio Blender, da própria página do Blender. E você vai repetir aquele processo: copia código, abre aqui o editor de texto, você cria um novo, cola aqui e faz todo o processo, salva, escolhe uma pasta, salva em .py, depois abre de novo, beleza, tá? Se você clicar aqui em Run Script, ele vai rodar, só que você vai ter que repetir todas as vezes esse processo. Você que faz seu conteúdo igual a mim, tutorial, vai facilitar muito a sua vida. Ele vai ficar aqui, toda vez você vai lá no File, no User Preferences, e você vai deixá-lo ativado. Eu já deixei ativado. Você vem aqui, ó, e salve os settings, e a próxima vez ele já vai abrir para você fazer o seu tutorial. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Aprendemos como salvar o código em Py, como abri-lo, né, como adicioná-lo, o addon, e como deixá-lo fixo. Tranquilo, mas eu quebrei muito a cabeça, gente, para entender isso aí, porque eu não achava em lugar nenhum tutorial falando isso. Talvez eu não tenha procurado bastante. Ah, ele é burro. E eu tô fazendo minha contribuição aqui, deixando para vocês esse bizu, tá certo? Tô pensando em fazer aqui um tutorial de modelagem, explicando as janelas do Blender, alguns atalhos, alguns addons fundamentais, contribuindo aí pro pessoal que está iniciando no Blender e fica perdido, vê aquele cubo assustador no meio da tela lá. Quero fazer isso aí para contribuir. O Brasil precisa disso, melhorar, de crescer de alguma forma, e essa é uma forma de melhorar, contribuir, fazer a sua parte. Um abraço, tchau, até a próxima. Deixa o like e compartilha, tá? Fui!